Graça e paz, família linda do Avivamento, amém. Que o Eterno nos conceda graça, saúde, sabedoria, entendimento, discernimento e muito mais, em nome de Jesus. Tem algo da parte de Deus para a sua vida e para a minha vida, e que nós possamos ser totalmente edificados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Saulo, respirando ainda ameaças, mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, quando a Bíblia fala que era do caminho, era os cristãos, eram os crentes, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Ele perguntou: Senhor, Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito dessa passagem. Eu gosto muito dessa parte da Bíblia que vai falar de Saulo. Queridos, Saulo, ele era um homem que entendia da palavra, era um homem estudioso, mas que infelizmente ele fazia tudo aquilo que não era a vontade de Deus. Ele perseguia os cristãos. E como a palavra de Deus diz que todo aquele que persegue os cristãos, os crentes, não está perseguindo somente o cristão, mas também persegue o próprio Deus, persegue Cristo, que é o cabeça da igreja. Então Saulo estava perseguindo quem? Jesus. Automaticamente Saulo estava perseguindo Jesus. Então ele já tinha alguma autoridade que o homem poderia dar a ele. E ele ali começa a pedir carta para ir atrás de mais, ir a Damasco, buscar aqueles que conseguiu fugir. Então ele recebe esta carta e vai. E a Bíblia diz que no meio do caminho uma forte luz vem sobre a vida dele ali no céu, ao redor dele, e ele cai, se prostra diante do chão, no pó. E automaticamente quando aquilo acontece, queridos, a Bíblia diz que também ele fica cego. Mas se a gente reparar, os amigos deles que estavam com ele não via ninguém, só ouvia a voz, mas também não ficaram cegos. Somente Saulo ficou cego. Isso é muito interessante. Queridos, se a gente parar para pensar, Saulo ele era um homem, como eu já disse, que tinha muita autoridade vinda do homem, autoridade vinda desta terra, mas não tinha autoridade alguma sobre o céu, não tinha autoridade alguma vinda do céu para a vida dele. Queridos, quantas pessoas estão buscando reconhecimento nessa terra? Quantas pessoas estão buscando as coisas passageiras desse mundo? Estão focados somente nisso, buscando reconhecimento dos homens, buscando reconhecimento das pessoas, buscando autoridade humana, mas não estão correndo atrás de autoridade vinda do céu para a vida deles. Estão deixando tudo acontecer, estão focados em algo que vai passar. Busque autoridade vindo do céu, busque autoridade vindo de Deus, queridos. Porque é essa autoridade que nós precisamos ter. A autoridade que vem do céu. E naquele momento, Saulo, achando com o nariz empinado, indo para cima, achando que é o Todo-Poderoso ali, naquela situação, até o momento em que Jesus se revela para ele. Até o momento em que Jesus mostra para ele que o caminho que ele estava traçando era um caminho que não era a verdade. Era um caminho que trazia muitas coisas ruins para ele.
E quando a grande luz, e quando Jesus se revela, a Bíblia diz que ele cai por terra e que naquele momento ele fica cego. Queridos, quando Jesus fala com Saulo e Saulo pergunta quem é ele, Jesus responde: eu sou Jesus, quem você me persegue. Mas escuta uma coisa, todo aquele que ouve a voz de Jesus não tem como, queridos, ficar de pé, não tem como ficar com o nariz empinado. Quem ouve a voz de Jesus, é direcionado pela voz de Jesus, esse tem uma vida de prostração, uma vida de joelho no chão, uma vida de cara no pó, em oração, em buscando a Deus. Essa pessoa não fica mais de pé, não fica mais com soberba sobre os seus olhos, não fica mais com carinho empinado, não, esse fica com a cara no pó, tem uma vida de oração, tem uma vida de prostração diante de Deus. Não tem como você ser direcionado, estar ouvindo a voz de Deus e permanecer de pé. Não tem como, querido, você vai ficar em prostração, você vai ficar diante de Deus de joelho. Você entende? Não tem como. Se você diz, eu ouvo a voz de Deus, mas se você não tem uma vida de oração todos os dias, é mentira, você não está ouvindo nada. Quem ouve a voz de Deus, quem é direcionado pela voz de Deus, esse tem uma vida de oração, uma vida de joelho no chão. Saulo, que nunca teve uma experiência, depois quando ele passou a ter uma experiência, a primeira vez que a Bíblia fala, ele se prostrou, ele foi colocado de joelho no chão, com a cara no pó. E até cego ficou. Mas escuta, Saulo ele ficou cego fisicamente, mas espiritualmente a sua visão se abriu. Às vezes Jesus precisa fazer algo fisicamente para que nós possamos enxergar espiritualmente. Às vezes Jesus precisa tirar algo da nossa vida aqui nesta terra para que nós possamos enxergar a verdade, enxergar espiritualmente, queridos. Às vezes ele precisa fazer isso porque nós estamos tão cegos espiritualmente que estamos cometendo vários equívocos. Então que nós possamos ter a compreensão que a pessoa que verdadeiramente está ouvindo a voz de Deus, está sendo guiado pela voz de Deus, esse todo dia se prostra diante do Senhor, tem uma vida de prostração, uma vida de joelho, uma vida de oração, uma vida de busca. Eu ouvo a voz de Deus, Deus fala comigo, mas você tem uma vida de humildade, de oração, uma vida de joelho no chão, uma vida de prostração. Ora todo dia, e aí? Porque quem ouve a voz de Deus, quem é direcionado pela voz de Deus, já não tem mais soberba, já não tem mais arrogância, já não tem mais prepotência, ele passa a ter humildade e reconhecer que de fato não é nada sem Cristo, não é nada sem Deus. Naquele momento Saulo reconheceu que ele não era nada, o que ele estava fazendo, o que ele tinha ali de autoridade que o homem poderia dar para ele, não era nada. Ele reconheceu naquele momento, queridos. Então que a gente possamos ter esse entendimento. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento. E a Bíblia diz que depois ele ficou ali durante 3 dias, sem comer e sem beber. E aí ele já fez algo extraordinário, ele já ficou ali de jejum, né? Com certeza orando, buscando a Deus. É isso que Deus quer, querido. Jejum, oração, busca, intercessão. Quem reconhece a glória de Deus certamente faz tudo isso. E logo em seguida ali Deus envia Ananias para batizar aquele homem, tirar aquela cegueira física, porque agora Saulo já estava enxergando espiritualmente e agora ele ia passar também a enxergar fisicamente novamente, porque Deus tinha uma grande obra para ele. E Deus também tem uma grande obra para a tua vida. Amém? Somente creia o que Deus tem para você. E busque autoridades do céu. Reconhecimento do céu. Não dessa terra, porque as coisas dessa terra é passageira. Não que você também não possa ter autoridade nessa terra, mas que a sua busca seja autoridade e reconhecimento do céu. E as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus, Pai querido, Pai eterno, Pai de amor. Obrigado por esse dia, por esta manhã. Que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado, assim como o Senhor abriu os olhos de Paulo, Pai.
e espiritualmente possa abrir os nossos olhos também espiritualmente, assim como o Senhor, meu Deus, tirou todas as escamas, Pai, de cegueira que estava sobre a vida de Paulo, Pai. Deus, em nome de Jesus, venha tirar todas as escamas espirituais que está nos impedindo de enxergar a verdade, Deus. Em nome de Jesus, que a revelação do Senhor venha sobre nossas vidas. Que o Senhor possa fazer algo tremendo, nos abençoe, abençoe nosso dia, nossa manhã, abençoe, papai, em nome de Jesus, as nossas vidas, Deus. Faça algo soberano e poderoso sobre nós, Pai. Nos ajude, Pai, nos ajude a viver e obrigado. Mais uma vez, eu te agradeço, Deus, por esse dia, por esta manhã, por nós estarmos vivos. Obrigado por você permanecer com o teu sopro de vida sobre nós. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém e amém, amém. Se você puder, compartilhe, se inscreva, deixe o seu joia, em nome de Jesus. Amém.